Bhagavan afirma que o iluminado vive num estado além do tempo e do espaço, num estado semelhante ao sono profundo. Então, minha dúvida é se o mundo é percebido pelo iluminado. De quem é a pergunta? De um iluminado ou de um não iluminado? De um não iluminado, admito. É o mundo que busca decidir a questão sobre a sua realidade? A dúvida surge em você. Conheça em primeira instância quem é esse que duvida, e então você pode considerar se o mundo é real ou não. O não iluminado vê e conhece o mundo e seus objetos, que afetam seus sentidos de tato, paladar e etc. O iluminado experimenta o mundo da mesma forma? Você fala acerca de ver e conhecer o mundo, mas sem conhecer o sujeito cognoscente, que é você mesmo, e sem o qual não há conhecimento de objetos, como você pode conhecer a verdadeira natureza do mundo? Os objetos, não há dúvida alguma, afetam o corpo e os órgãos dos sentidos. Mas é para o seu corpo que surge a pergunta? É o corpo que diz, percebo o objeto, e ele é real? É o mundo que diz, eu, o mundo, sou real? Eu só estou tentando compreender o ponto de vista do iluminado sobre o mundo. O mundo é percebido pelo iluminado após a autorrealização? Por que se preocupar com o mundo e o que acontece com ele depois da autorrealização? Primeiro perceba a si mesmo. Que importa se o mundo é percebido ou não? Durante o sono profundo, a não percepção do mundo lhe ajuda na sua busca? E agora, o que você perderia devido à percepção do mundo? É totalmente indiferente ao iluminado ou ao não iluminado se eles percebem o mundo ou não. O mundo é visto por ambos, mas seus pontos de vista são diferentes. Se o iluminado e o não iluminado percebem o mundo de igual maneira, onde está a diferença entre eles? Ao ver o mundo, o iluminado vê o ser, que é o substrato de tudo que é visto. O não iluminado, vendo o mundo ou não, é ignorante do seu verdadeiro ser. Considere o caso das imagens em movimento na tela do cinema. O que está lá antes da exibição começar? Apenas a tela. Nessa tela você vê todo o filme e aparentemente as imagens são reais. Mas vá e tente pegá-las. No que você toca? Apenas na tela, em que as imagens pareciam tão reais. Após o filme, quando as imagens desaparecem, o que resta? A tela de novo. Da mesma forma com o ser. Só ele sempre existe. As imagens vêm e se vão. Se você se ativer a si mesmo, não será enganado pela aparência das imagens. Tampouco tem importância se as imagens aparecem ou desaparecem. Ignorando o ser, o não iluminado acha que o mundo é real. Assim como, ignorando a tela, ele vê apenas as imagens, como se estas existissem separadas da tela. Você não é iludido quando sabe que sem o vidente não há coisa alguma para ser vista, e que não há imagens sem a tela. O iluminado sabe que a tela, as imagens e os olhos são tão somente o ser. Com as imagens, o ser está em sua forma manifesta. Sem as imagens, ele permanece na forma não manifesta. Para o iluminado, é bastante irrelevante se o ser está em uma forma ou outra. Ele é sempre o ser. Mas o não iluminado vê o iluminado ativo e fica confuso. Não posso dizer que está claro para mim. O mundo que é visto, sentido e percebido por nós de muitas formas, é algo como um sonho, uma ilusão? Não há alternativa a não ser aceitar o mundo como real, se você está procurando a verdade e somente a verdade. Por quê?
pela simples razão de que sua mente vai sempre estar em busca do mundo, enquanto você não desiste da ideia de que o mundo é real. Se você tomar a aparência como real, você nunca conhecerá o próprio real, embora apenas o real exista. Este ponto é ilustrado pela analogia da serpente na corda. Enquanto você vê a serpente, não pode ver a corda. A inexistente serpente torna-se real para você, enquanto a corda real parece totalmente inexistente. O sono profundo existe em seu estado de vigília também. Você está em sono profundo, mesmo agora. Deve se adentrar nele conscientemente e chegar nesse estado exatamente na vigília. Não há realmente um entrar e sair dele.